Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, então, devido aí à mudança de horários que ocorreu nessa semana, né, a aula de quarta-feira vai ser gravada, né? Vai ser aquela aula que o professor vai deixar as instruções para vocês, vocês vão desenvolver os exercícios, né, as atividades, e eu vou ajudando vocês remotamente, certo? Então, olha só, na aula de terça, nós paramos a correção das atividades lá no exercício 9, né? E o que que acontece? Nós precisamos, então, fazer a correção do exercício 10, do exercício 11, né? E o que que acontece? Nós temos que iniciar a nossa revisão. O que que acontece? A nossa revisão, pessoal, ela vai pegar os conteúdos principais que nós vimos enquanto nós estamos com as aulas virtuais, né? Então, o que que acontece? O professor vai, após a correção, vai dar alguns exemplos para vocês, né? Vou fazer alguns exemplos de exercício com vocês e, posteriormente, tu vais resolver a lista de exercício que está anexada junto a esse vídeo, né? Essa postagem, pessoal, se vocês analisarem, ela está para as duas aulas, né? Aula 1 e aula 2. Então, tudo que você vai desenvolver nessas duas últimas aulas dessa quarta-feira estão, né, todas as atividades estão listadas nessa, nessas instruções, beleza? Então, olha só, vamos resolver o exercício 10. Né? O que, que nós temos aqui na 10, pessoal? Olha só, eu sei o quê? Eu sei que os ângulos que são opostos em um paralelogramo, eles sempre são o quê, gente? Eles sempre são ângulos iguais. Então, nós vamos acabar tendo o quê? Nós acabamos tendo, então, 5y mais 13 igual a quem? Igual a 6y menos 7. Opa, não apareceu bem ali o menos 7. Vamos limpar aqui. Vamos fazer um pouquinho mais para cá. Vamos fazer um pouco mais para cá. Ó. O que, que nós vamos ter aqui? Então, vou fazer aqui no cantinho. Ó. 5y mais 13 igual a 6y menos 7. Então, tudo que é y para um lado, tudo que é número para o outro, nós vamos ter o quê? 5y menos 6y igual a quem? Igual a menos 7 menos 13. Né? Portanto, ó, menos y vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos 20. Fazendo um jogo de sinal, nós vamos ter o quê? Que y vale 20, certo? Posteriormente, eu consigo achar o valor de quem? Consigo achar o valor de x. Ó. Eu sei que este ângulo aqui é igual a quem? A esse ângulo aqui. Ou seja, x mais 10 é igual a 67. Portanto, x acaba sendo quem? X acaba sendo 67 menos 10. Então, x vale 57 graus. Né? Lembra, sempre vai resolvendo pelas propriedades teóricas que foram trabalhadas na aula da sexta-feira, tá? Ó, mesma coisa aqui na letra B da 10. Nós vamos ter o quê, ó? Vamos lá. Eu sei que esse 30 graus aqui, ele é o quê? Ele vai ser igual a esse carinha aqui. Ou seja, 30 é igual a 4y mais 2. Jogando 2 para o outro lado. 30 menos 2 igual a 4y. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 28 igual a 4y. Y vai acabar sendo quem? Acaba sendo 28 sobre 4, que vai dar quanto? Que vai dar 7. Então, nós vamos ter o quê? Ó? Que esse ângulo aqui vai ser igual a esse, né? Os ângulos opostos são sempre iguais. Então, nós acabamos tendo o quê, pessoal? Nós temos que 4x mais 50 é igual a 6x. Tudo que é x para um lado, tudo que é letra para o outro, nós vamos ter o quê? 50 igual a 6x menos 4x. 50 é igual a 2x. Portanto, x vai acabar sendo quem? 50 dividido por 2, que vai dar 25 graus. Eis a medida, então, de x quando este
for trabalhado em graus, beleza? E no exercício número 11, nós temos o que, gente? Nós vamos ter o seguinte, ó. Eu quero saber qual a medida de x de acordo com o meu perímetro, né? Tá ali o perímetro da figura. O perímetro da figura mede 210 centímetros. Eu quero saber qual o valor de x. Como eu tenho um paralelogramo, eu sei que aqui vai medir 2x. E eu sei que aqui vai medir quanto? Aqui mede 3x menos 15. Portanto, ó, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Nós vamos ter o que, então? 2 vezes 2x mais 2 que multiplica 3x menos 15 igual a quanto? Igual ao valor do meu perímetro, a 210. Ou seja, 4x mais, aplicando a distributiva aqui, ó, nós vamos ter o quê? 6x menos 30 igual a 210. Então, jogando 30 para o outro lado, unindo os termos semelhantes, 10x vai ser igual a quem? A 240. Ou seja, x vai acabar sendo quem? X acaba sendo, então, 240 sobre 10. Corta, x vai acabar sendo quanto? X acaba valendo, então, 24, que é a letra B. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, nota, gente, a ideia toda aqui é justamente fazer o quê? É justamente aplicar aqueles saberes teóricos que nós já vimos anteriormente para a resolução dos exercícios. Beleza? Tranquilo. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos começar a nossa revisão, certo? E a gente começa a nossa revisão falando de quem? De algo que nós vimos lá no segundo bimestre, né? No primeiro bimestre, aliás, nós estamos findando o segundo e iniciando o terceiro, né? Que são os polígonos. Lembra que os polígonos, pessoal, eles têm o quê? Os polígonos, nos polígonos a gente sempre trabalha com o quê? A gente sempre trabalha com a soma dos ângulos internos, com o número de diagonais e com a medida de cada ângulo interno, né? Então, o que acontece? Esses polígonos, eles sempre têm as relações dadas pelo número de lados que eles apresentam. E esse número de lados sempre vai ser representado por quem? Sempre é representado pela letra N. Ou seja, se eu quiser saber o número de diagonais, pessoal, como é que eu sei quantas diagonais o meu polígono tem? O número de diagonais vai ser dado por quem? Ó? Diagonal é igual a n que multiplica n menos 3 dividido por quanto? Dividido por 2, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um polígono que tem 12 lados, vamos supor, ele tem 12 lados, o que vai acontecer? Eu considero que n seja igual a 12. Ou seja, a quantidade de diagonais vai ser quem? A quantidade de diagonais vai ser 12, que multiplica 12 menos 3, dividido por 2. Nesse caso, eu posso ter o quê? Diagonal igual a 12 vezes 9, dividido por quanto, gente? Dividido por 2, né? Isso aqui vai me dar o quê? 12 vezes 9 vai dar quanto? 12 vezes 9 vai dar 108. Então, diagonal é igual a 108 dividido por 2. Quantas diagonais eu vou ter? Eu venho a ter 54 diagonais, certo? Então, nota que a ideia toda é o quê, gente? A ideia toda é já descobrir a quantidade de diagonais que você tem de acordo com o número de lados do teu polígono, certo? Tranquilo? Então tá, pessoal. Continuando, ó. Se eu quiser saber qual é a soma dos ângulos internos de um polígono, como é que vai funcionar então? Lembra que a soma dos meus ângulos vai acabar sendo quem? Acaba sendo dado por n menos 2 vezes 180. Então, basta que eu faça o quê? Que eu substitua n por
pela quantidade de lados, né? Lembra que n é o número de lados. E efetue a subtração e posteriormente a multiplicação. Vamos supor assim, ó, por exemplo, se eu quero, né, saber qual é a soma, aliás, dos ângulos, de todos os ângulos internos de um polígono que tenha 10 lados. O que nós vamos fazer então? Eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou ter soma igual a 10 menos 2 vezes 180. Nesse caso, a minha soma vai acabar sendo quem? Acaba sendo 8 vezes 180. E agora o que eu faço? Só multiplico, né? 8 vezes 180, que vai dar quanto? Eu vou ter a soma dos ângulos internos igual a 1440 graus, certo? Essa é a soma dos ângulos internos de um polígono. Ao passo que, se eu quero saber a medida do ângulo interno, eu uso o quê? Eu uso essa fórmula aqui, ó. Se eu quero saber quanto que mede cada ângulo do polígono, do ângulo interno, eu vou ter o quê? Eu tenho, então, que o ângulo interno vai ser o n menos 2 vezes 180 dividido pela quantidade de lados. Ou seja, se eu quero saber, por exemplo, qual é a medida de cada ângulo interno de um polígono que tenha 7 lados, eu vou substituir o n por 7, ou seja, o ângulo interno vai acabar sendo quem? Acaba sendo 7 menos 2 vezes 180 sobre 7. Então, o ângulo interno vai ser o quê? Meu ângulo interno vai acabar sendo, então, 5 vezes 180 sobre 7. Ângulo interno vai ser 900 graus, né, sobre 7. E 900 dividido por 7 vai dar quanto, gente? Vai dar aproximadamente 128 graus, 128,5 graus, né? O que acontece, gente? Agora, né, os demais assuntos que nós vamos tratar, que estão relacionados, que estão relatados nessa lista, gente, são assuntos que são mais, que nós temos usado bastante, que são quem? São as formas de fatoração, são os produtos notáveis, que nós vimos bastante, né? E também alguma coisa já envolvendo quadriláteros, certo? Então, o que o professor vai pedir? Eu peço que vocês resolvam essa lista de exercícios que está em anexo. Qualquer dúvida, pergunte ali na caixinha das dúvidas, certo? E encaminhe pelo campo atividades. Na nossa próxima aula, ela vai ser ao vivo. Nós vamos fazer a correção dessa lista, dessas atividades, certo? E nós vamos tirar todas as dúvidas que possam ter ficado durante a resolução dos exercícios, certo? Tranquilo? Beleza? Qualquer coisa, só perguntem ali no campo atividades. Ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.